E aí, beleza? Tá começando o Vira Casaca e hoje vamos falar do derby da capital paulista. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Ao longo dos anos, muitos jogadores defenderam as duas equipes e hoje a gente selecionou 5 deles para contar a história de cada um nos dois clubes. Aproveita e dá uma moral pra gente. A nossa meta nesse vídeo é chegar no mínimo em 300 likes. Tô pedindo pouco porque o canal ainda é pequeno. Então dá essa moral pra gente dar uma crescida aí. É nóis, tá começando o Vira Casaca. E a gente começa com um caso raro de um jogador que fez sucesso tanto no Palmeiras quanto no Corinthians. Estou falando de Edilson Little Devil ou Edilson Capetinha. Ele jogava pra cima, driblava, marcava gols importantes e, assim como outros personagens, também se metia em muitas polêmicas. Tretou com Edmundo nos tempos de Palmeiras e com o Rincon na época de Corinthians. Bom, só um capeta pra brigar com esses dois, né? Mas nos dois clubes não faltam títulos. Pelo Verdão, Brasileiro e Rio-São Paulo de 93 e o Bicampeonato Paulista em 93 e 94. Como bom capeta, ele infernizava todo mundo. Inclusive, um dos gols mais bonitos da carreira do Edilson é com a camisa do Palmeiras contra o Corinthians. Eu não encontrei os números de jogos e gols do Edilson pelo Palmeiras. Acho que os palmeirenses fizeram questão de apagar os arquivos dele pelo clube depois das famosas embaixadinhas na final do Paulistão de 99. Esse, inclusive, foi o grande momento do Edilson com a camisa do Corinthians, onde o atacante fez jogos históricos, como a partida contra o Real Madrid pelo Mundial de Clubes no ano 2000. No Timão, o Edilson ganha um campeonato paulista em 99, foi bicampeão brasileiro em 98 e 99, além, é claro, do título mundial em 2000. Ele fez 55 gols em 164 jogos, mas o momento que vai ser eternamente lembrado no coração dos corintianos são as embaixadinhas que tiveram outro vira-casaca como protagonista. Até porque, para enfrentar o Capetinha, tinha que ter alguém do mesmo nível, um cara infernal, diabólico. Conhecido como Diabo Loiro, Paulo Nunes caiu nas graças da torcida do Palmeiras graças aos gols, títulos e comemorações cheias de bom humor e irreverência. O camisa 7 faz uma história bem legal no Palmeiras, apesar de ter ficado apenas 2 temporadas no clube. Mas essas 2 temporadas do Paulo Nunes no Palmeiras foram bastante ricas. Já no ano de estreia, ele ajuda nas conquistas da Copa do Brasil e da Copa Mercosul em 98. E no ano seguinte é campeão da Libertadores fazendo dupla de ataque com Oséias, o Ozeinha da Bahia. Em 133 jogos com a camisa do Palestra, o Paulo Nunes faz 62 gols e a cada gol era uma tiração de onda, com máscaras de porco, da tiazinha, da feiticeira. Só não me pergunte de onde ele tirava as máscaras. Esse é um grande mistério. O Paulo Nunes é um dos pivôs daquela treta generalizada na final do Paulistão de 99 que eu comentei anteriormente, em que os jogadores do Palmeiras e Corinthians se envolveram. E a origem dessa treta foi um pouco graças às provocações dos jogadores do Palmeiras que entraram em campo naquela final do Paulista com cabelo verde após ganhar a Libertadores e um pouco também por causa do Edilson, que faz as famosas embaixadinhas. Passou um tempinho e em 2001, aquele loirinho que todo corintiano não gostava foi jogar onde? Aonde? No Corinthians! Ai, meu Deus do céu! Pois é, o próprio Paulo Nunes já confessou em entrevistas que esse foi um dos maiores erros de sua carreira, até por conta da identificação dele com o Palmeiras. No Timão, foi um período tenso, turbulento, já que ele foi muito hostilizado pela torcida e saiu após receber ameaças. Aliás, naquela época, o Paulo Nunes andava com seguranças. Eu não disse segurança, eu disse seguranças, no plural. Chegaram a ligar para ele ameaçando, olha o nível. Inclusive reza a lenda que quando o Paulo Nunes jogava no Timão ele usava caneleira e colete à prova de balas. Não sei porquê. Apesar disso, Paulo Nunes fez parte do elenco corintiano que ganha o Paulistão de 2001, mas ele nunca agradou por lá. Fez 4 gols em 25 jogos. Mas também como é que o cara ia trabalhar daquele jeito, naquela condição insalubre? Ponto final dessa história do Paulo Nunes do Corinthians foi um jogo em que o Paulo Nunes fez um gol e a torcida virou de costas na hora da comemoração. Aí não tinha mais clima mesmo. Ele foi eleito o melhor do mundo
uma vez em 1999 e foi o camisa 10 da seleção brasileira em 2 Copas. Um dos grandes jogadores da história do futebol mundial, também virou a casaca lá nos anos 90. Tô falando do Rivaldo, que depois de se destacar no Mojimirim, no time que ficou conhecido como Carrossel Caipira, é emprestado ao Corinthians no meio do ano de 1993. Aliás, o Timão traz os 4 destaques do Mojimirim daquela época: Rivaldo, Leto, Valber e o lateral esquerdo Admilson. Eram tudo de viação cometa. Eles ajudam o time na ótima campanha do brasileiro daquele ano, mesmo sem conquistar o título. No alvinegro, o Rivaldo vai muito bem naquele semestre e ganha a bola de prata da revista Placar como o melhor atacante do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na temporada seguinte, o Rivaldo não consegue repetir as boas atuações com a camisa do Timão e, além disso, chega a sair escondido de Camburão após alguns jogos por causa da pressão da torcida. Em 62 partidas pelo Timão, o Rivaldo marca 22 gols e não conquista nenhum título. O Corinthians resolve não comprar o passe dele e quem estava de olho era o Palmeiras da Parmalat, que já tinha um timaço e resolve reforçar o seu elenco contratando o Rivaldo em definitivo. Vestindo a camisa verde e com um time melhor, o futebol do Rivaldo volta a aparecer e já em 94 ele é campeão brasileiro, marcando o gol na final contra o próprio Corinthians. Famosa lei do ex. Pô, quanto ódio no coração do Rivaldo, pelo amor de Deus. Ele ainda faz parte do time dos 100 gols do Palmeiras, que ganha o Paulistão de 1996 e que no ataque contava com ninguém mais, ninguém menos que Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão. Falar, meu brother, aí é esculacho, viu? Após essa excelente passagem pelo Palestra, as portas da Europa se abrem para ele, que vai para o La Coruña, depois Barcelona, Milan e etc. Durante 2 anos no Palmeiras, o Rivaldo fez 129 jogos e marcou 67 gols, praticamente jogo sim, jogo não, ele fazia gol, e o detalhe que foi nos tempos de Palmeiras que ele deixa de ser atacante e vira meia, e isso também ajudou o Rivaldo a encontrar seu espaço na seleção brasileira. Um cara que teve 2 passagens pelo Palmeiras foi o Emerson Leão, que inicia sua primeira fase no clube entre 1969 até 78 e depois retorna em 84 e fica até 86. O Leão é um dos maiores goleiros da história do Verdão e o segundo jogador que mais atuou pelo clube, ficando atrás apenas do Ademir da Guia. Ele faz parte do time que ficou conhecido como a Segunda Academia, conquistando muitos títulos nesse período, como o Paulista de 72, 74 e 76 e o Brasileiro de 69, 72 e 73. A segurança que o Leão demonstra no gol palmeirense o leva à seleção brasileira, onde é convocado para as Copas de 70, 74, 78 e 86 e é o titular em 2 delas, em 74 e 78. Com a liderança e personalidade forte, Leão se torna ídolo do Verdão. Afinal, quem é que vai brigar com o Rei da Selva? Água na carol! Até sex symbol nos tempos de Palmeiras ele foi, fazendo propaganda de cueca naquela época. 6 títulos conquistados no Palmeiras em 621 jogos. Esses são os números do Emerson Leão no Verdão. Antes da segunda passagem do Leão no Verdão, o goleiro joga um tempinho no maior rival e isso acontece em 1983, quando junto com Sócrates, Casagrande, Vladimir, Birubiru e Zenon ajuda na conquista do título paulista daquele ano. Mesmo contrário à democracia corintiana, política interna em que os jogadores resolviam questões votando, isso não afetou o desempenho do Leão no time. Mas é claro que o Leão era contra a democracia corintiana. Todo rei é contra a democracia. Tudo bem, topo. Após encerrar sua carreira de jogador, o Leão vira técnico e suas polêmicas não pararam. Ele treina tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, mas não conquistou nenhum título nas 2 equipes. No Corinthians, ele se desentende com Tevez em 2006 e no Palmeiras, em 89, ele dispensa um outro camisa 10. Quem aparece no topo dessa lista é o Neto, que desponta no Guarani e em 89 chegava para jogar no Palmeiras. Só que o técnico da época era o Leão, que cismava em colocar ele de ponta esquerda. Só que o Neto era o meia clássico, camisa 10. É claro que o desempenho dele não é o mesmo dos tempos de Guarani. Em 26 jogos com a camisa verde, o Neto fez apenas 4 gols. Um desses gols foi justamente contra o Corinthians. Voltou, levantou lá pro Neto, a cabeçada e o gol! Depois de 6 meses, o Palmeiras não estava satisfeito com o Neto, que não estava satisfeito com o Palmeiras e com o Leão. E aí, o que tem que ser feito? Vai embora, né?
Foi aí que as diretorias de Palmeiras e Corinthians se falaram, trocaram uma ideia. O Corinthians tinha interesse no Neto, que era do Palmeiras, e o Palmeiras tinha interesse no Ribamar, que jogava no Timão na época. Aí alguém no meio da conversa sugeriu, e aí, vamos trocar? E aí, rolou o troca-troca. Trocaram e o Neto virou um dos maiores ídolos da história do Corinthians, é o capitão e principal jogador do primeiro título brasileiro conquistado pelo clube em 1990. No Timão era gol de tudo que era jeito, de falta, de cabeça, de bicicleta, de pé direito, de pé esquerdo, além da dedicação que rendeu a ele o apelido de Xodó da Fiel. O Neto foi um grande jogador, só não foi maior por causa de dois problemas, de comportamento e com a balança. Como não lembrar da suspensão que ele recebeu após a cusparada no árbitro José Aparecido de Oliveira ou dos cartões vermelhos que ele recebia. Mas jogando bola com a camisa do Corinthians, ele tem duas passagens. A primeira entre 1989 até 93 e a segunda de 96 até 97. Em 228 jogos, o Neto fez 80 gols, tornando-se a melhor troca da história do Corinthians. E o mais irônico de tudo isso é que foi graças a um ídolo do Palmeiras, o Emerson Leão, que o Neto se tornou ídolo do Corinthians, comentarista e apresentador. Então se você não gosta do Neto apresentador, a culpa é do Leão. Faltou muita gente nesse vira-casaca e em algum momento a gente vai fazer uma nova edição de Corinthians e Palmeiras e eu quero saber quem que jogou nesses dois times que você lembra. Deixa aí nos comentários, conta aí pra gente. Aproveita, deixa o like, fortalece, tá chegando agora no 0 a 0, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, beleza? É nóis, até mais!